Nós temos uma forma muito superficial, muito primária, para lidar com aquilo que está além do conhecido, além da mente. É interessante quando a pessoa afirma, quando o eu afirma, quando o próprio ego afirma a verdade deste eu sou. Quando usamos a expressão eu sou, ou a verdade do eu sou, a partir deste eu, ego, pessoa, que é esse centro de memórias presente em cada um de nós estamos lidando com uma ilusão. E, no entanto, nós estamos constantemente fazendo afirmações do tipo eu sou, o que representa apenas uma crença. A crença no eu sou. E, portanto, o que é esse eu sou? Uma frase? Uma expressão verbal? Uma forma intelectual de fazer uma afirmação teórica? O seu real encontro com o divino, na pergunta como encontrar Deus, não é fazendo afirmações teóricas, verbais, conceituais, do tipo eu sou, ou eu sou o divino, ou eu sou Deus. Nós precisamos de um contato real com a verdade sobre nós mesmos, para o descarte da ilusão daquilo que a pessoa representa, que este eu representa. Portanto, afirmar eu sou, ou eu sou Deus, ou a verdade de Deus é aquilo que está dentro de mim, ou todo tipo de afirmações desse tipo, são afirmações ainda dentro do modelo do conhecido, dentro do modelo do pensamento e, portanto, algo superficial, com uma base ainda muito primária. Nós aqui estamos tocando ou apontando para algo fora do conhecido. E não é alguém que pode tocar nisso, ou pode fazer afirmações sobre isso. Toda e qualquer afirmação sobre isso, a partir do intelecto, do pensamento, nasce dentro de nós, a partir de condicionamentos. Então, na espiritualidade, nós fomos condicionados a ter crenças. E uma dessas crenças é a crença neste eu sou. A realidade de Deus não é algo para ser encontrada por alguém. Estamos falando de algo que está fora da mente, está fora do eu, está fora deste acesso para a pessoa. O eu, a pessoa, a mente, está dentro desse padrão ou modelo de construção do pensamento. E aquilo que está dentro da construção do pensamento é parte dele. Enquanto que a realidade de Deus não está no pensamento. Portanto, não faz parte deste eu, deste ego, desta pessoa. A realidade do seu ser é a realidade da vida. Mas isso não é o eu. Não é este eu sou. Este eu sou é uma afirmação verbal. É um conceito, é uma crença. É algo ainda dentro daquilo que no pensamento nós aprendemos.
e estamos constantemente afirmando. E quem é esse elemento que faz essas afirmações? Esse elemento ainda é o pensamento. Quando o pensamento assume a crença no pensador, o pensamento faz afirmações e essas afirmações nascem desse pensador, que ainda é o eu, que ainda é o ego. Então, a mera afirmação verbal, este mero jogo com as palavras, ainda é algo dentro do modelo da mente, do modelo do pensamento, do modelo do conhecido. Nós aqui precisamos descobrir a verdade do que é esse encontro com a felicidade. A pergunta como encontrar a felicidade tem por resposta a verdade desse encontro com a verdade divina, com a realidade suprema. Porque não há qualquer felicidade possível para a pessoa, para o eu, para o ego. Assim, essa busca feita pelo próprio eu é a projeção dele próprio. Observe que tudo que você idealiza está dentro da ideia. Ou não seria idealizado? A idealização é parte da ideia. Tudo que idealizamos está dentro de um projeto, naturalmente, de pensamento. E o pensamento é a ideia. Quando idealizamos, projetamos esse pensamento. E se é um projeto do pensamento, ainda está dentro do pensamento. Isso não pode ser a realidade de Deus. Portanto, Deus não é um projeto para ser realizado. Não é um desejo para ser alcançado. Não é um objetivo para ser concretizado. A realidade divina é a verdade suprema. Você pode mandar o convite, mas você não terá a resposta para este convite. Você não terá o atendimento para este convite, porque o seu convite foi enviado para um lugar errado. Você não tem como enviar um convite para Deus. Você não tem o endereço dele. Ele não tem como atendê-lo. A realidade divina não está lá esperando um convite seu. A realidade divina é algo presente aqui. Deus não pode ser a realidade de Deus se está no tempo, se está em algum lugar separado desse momento, desse instante. Nós não estamos lidando com algo deste modelo conhecido do pensamento, como um endereço, como um lugar, como um espaço determinado, afastado desse espaço presente aqui. Só há um único espaço. Esse espaço é o espaço onde a realidade está presente. Você não tem como acessar esse espaço a partir de um lugar. Um lugar é a ideia, é a crença, é o conceito, é a imaginação de uma separação. É assim que estamos vivendo nossos dias, vivendo nossas particulares vidas, a partir de um centro que tem um espaço que se separa da realidade do presente momento. Enquanto que o presente momento é esse único espaço, mas é um espaço sem o centro. A verdade desse instante é a verdade desse único espaço. Nesse único espaço está a realidade suprema. E nela não há qualquer centro, qualquer eu.
pessoa, mente, pensamento. Portanto, a aproximação desse encontro com Deus não é algo que ocorre no tempo. Você não vai até Ele. Esse espaço, a realidade que é Deus, está aqui presente se revelando. Você não encontra Deus, Ele te encontra. E quando Ele te encontra, Ele se auto-revela como sendo a realidade única, presente. A expressão encontrar Deus, o encontro pressupõe algo que não está presente. Aqui, quando estamos lidando com a palavra, com a linguagem, com expressões, no campo das ideias, onde é razoável o uso de ideias, tudo bem? Mas aqui, não estamos no campo das ideias, quando falamos desta realidade divina. Portanto, a expressão encontrar Deus, isso não é como encontrar a chave do seu carro, que você não sabe onde deixou dentro da sua casa. No pensamento, você sabe, na ideia, você sabe, na crença, você sabe que a chave do seu carro está dentro de casa. Então você começa a procurar a chave, mas você sabe que ela está dentro da sua casa. Aqui, quando tratamos da realidade divina, a ideia de encontrar, porque sabemos aonde ele está, é algo inteiramente falso. Não se aplica. Você não sabe aonde Deus está. Como acabamos de colocar, você não tem o endereço para mandar o convite. Então, a ideia de encontrar aonde você imagina que ele esteja é falso. Esse que imagina é uma ilusão. O pensamento sobre Deus é uma ilusão. O espaço aonde ele se encontra é uma ilusão. Não estamos lidando com algo passivo de crença. Deus é a única realidade presente. E não está em um lugar. Não está em um espaço. Não é uma chave que se encontra como a chave do carro que você acaba de encontrar na mesa da cozinha, sobre a mesa da cozinha. Aqui a realidade suprema não é encontrável. Não há alguém que possa encontrar aquilo que aqui está presente se revelando. Então é Deus que vem até você. Se você tem uma casa e ela está fechada há muito tempo, as portas e janelas trancadas como estão há muito tempo, não permitem o ar novo e fresco entrar nesta casa. Nós precisamos abrir essas portas, abrir essas janelas. Precisamos fazer uma limpeza nesta casa. Então, o ar fresco, o ar externo, pode adentrar esta casa pelas portas e janelas e arejar o ambiente. Esse ar fresco, novo, é a realidade suprema, presente. O ar não está sendo negado. O vento não está sendo negado. O frescor da manhã não está sendo negada para aquela casa, mas ela está fechada.
Suas portas estão fechadas, suas janelas estão fechadas. O seu ambiente é frio. Então, aqui, o encontro com Deus não é algo que você realiza, mas é algo que ocorre aqui e agora, quando há esse espaço. Quando esse particular espaço, criado pela fantasia de um centro que se separa, não está mais presente. Então, quando temos o fim para esse particular espaço, que é o eu, o ego, esse autocentramento, temos as janelas e as portas. E toda esta casa, agora arejada, por esta presença, por esta realidade. Portanto, Deus vem, não é você que vai até Ele. Ele vem. E o que nos aproxima, e o que nos possibilita, e o que abre de verdade essas janelas e estas portas, para este ar fresco surgir, é a presença da meditação. Aprender sobre o autoconhecimento é se abrir a esta ciência de ser. Olhar os pensamentos, os sentimentos, as emoções, as sensações, a forma de perceber, de se relacionar com o outro, consigo mesmo, com eventos, situações, acontecimentos. Descobrir a verdade sobre si mesmo. Estudar suas reações. Estudar como o pensamento se mostra, como o sentimento se apresenta, como a emoção surge. A plena ciência de como você funciona revela algo além desse você, como pessoa. Portanto, a meditação é a ciência que revela esse instante. De uma forma prática, ela está presente. Veja, não é a prática da meditação, é a forma prática de lidar com o momento presente, sem o passado. O que faz com que esta casa seja arejada. Conheça esse ar novo e fresco desta presença que aqui está se revelando. O encontro com a verdade é o encontro com Deus. Como encontrar Deus? Assumindo a verdade de simplesmente ser. É a presença da meditação que lhe permite olhar para esse instante, sem colocar alguém nesse olhar. Observe que a forma como você olha é a observação de quem observa. A observação de quem observa se firma em conceitos que ele tem, que ela tem, que você tem. É a observação do observador. Se eu gosto de você, eu gosto de você porque eu lhe olho a partir das boas lembranças que tenho sobre quem você é para mim. Essa é a visão do observador. Eu não sei lidar com você como você é. Eu só sei lidar com você a partir do que eu espero de você, do que eu desejo de você e do que eu sei sobre você. Então, estamos sempre nesse link em um padrão de separação, de autorreserva, de autoproteção, porque estamos olhando a partir do observador. Esse observador é a imagem que eu tenho sobre você.
Se olho a partir do que espero, sei, aguardo de você, há uma separação entre eu e você? Há uma expectativa? Há um modelo de reserva, de autoproteção, de separação? É assim que estamos lidando com o outro. É assim que estamos lidando com a vida. Isso nos impede de olhar para o momento presente sem o passado. Então, estamos dentro de uma casa trancada, fechada. Não há essa vulnerabilidade para esse frescor surgir, para este ar ser renovado. Essa é a vida do eu, do ego. A presença da meditação é essa vulnerabilidade, é essa abertura. São essas portas e janelas abertas para o encontro com a vida como ela é. A vida aqui é o outro, são as situações, tudo que ocorre. Quando nos despimos de nós mesmos, quando abandonamos este autocentramento. Então, não é possível ter um encontro com Deus, mas é possível ser encontrado. A presença do ego é a barreira, é o isolacionismo. A presença do ego é a presença dessa pequena ilha no oceano, um espaço de terra em meio a essa totalidade de águas. Então, estamos vivendo neste isolacionismo, neste sentido de separação. No ego, nós somos uma ilha. Nós não compreendemos e nem vivenciamos a liberdade de todo esse espaço, de todo esse continente. Esse isolacionismo egocêntrico não nos permite a liberdade de lidar com o outro, com a vida, como ela é. É por isso que nós falamos de encontrar a felicidade. Porque, de fato, nesse isolacionismo, a vida egocêntrica é a vida do tédio, da ambição, da inveja, do medo, ciúme, raiva, ansiedade, depressão, frustrações, decepções. Não há silêncio, liberdade, amor, paz. Não há esse frescor, não há este novo ar, esta atmosfera nova, não há esse espaço sem o centro, sem o eu. A vida em felicidade é a vida em bem-aventurança. O que nós temos conhecido na vida são satisfações e preenchimentos que o prazer nos proporciona. Mas o prazer, ao mesmo tempo que nos proporciona preenchimento, satisfação, ele nos estimula como pessoas na procura e na busca por mais preenchimento e satisfações. Nenhum preenchimento ou satisfação é completo. Há sempre esta ânsia por mais. É isso que nós conhecemos, o prazer. A ciência da vida é a felicidade. A felicidade está presente nesta alegria de ser. Há uma diferença entre esta alegria de ser, que é felicidade, para o preenchimento, a satisfação do prazer, nesse desejo por mais, nesta ânsia de vir a ser.
Nós estamos constantemente nesta ânsia. Então, é muito duvidoso tudo isso, toda essa ideia que temos sobre felicidade, porque nada sabemos sobre real felicidade. Tudo que nós conhecemos são preenchimentos em desejos, em satisfações, em realizações externas. Assim, no pensamento, nós projetamos para o futuro esta assim chamada felicidade, que é só a projeção ainda dos desejos, dessas satisfações e preenchimentos que nós já vivemos no passado, em realização de prazeres de todos os tipos. Então, nós fomos educados na vida para a busca do preenchimento e do prazer, e não para a verdade da felicidade. A felicidade só é possível quando Deus está presente. E Deus só pode estar presente quando o eu não está, quando o ego não está mais. E nós desconhecemos isso. Nós estamos procurando uma fórmula, um caminho, um método, uma técnica para encontrarmos o que chamamos de felicidade, mas que, na verdade, é só mais uma forma de preenchimento ainda para a pessoa. O que estamos procurando é uma forma de satisfação para a pessoa. Isso explica toda essa confusão dentro de cada um de nós, nesse modelo do pensamento, de confundir a felicidade com conforto, com realizações externas, com conquistas materiais. A realidade da felicidade é a ausência do modelo psíquico da pessoa. O fim dessa estrutura psicológica presente em nós em razão de um condicionamento de cultura humana, de visão de mundo a partir deste centro que é o eu. Quando isso não está mais presente, temos a verdade da felicidade, a verdade de Deus se revelando. Não é Deus se revelando para você, é a realidade de Deus se revelando. Quando não há mais esse você. É estranho aqui quando usamos a expressão você. Algumas vezes estamos usando essa expressão no sentido desta realidade, além desta pessoa, deste mim, deste eu. Em outros momentos, estamos usando a expressão você como alguém, como uma pessoa, como sendo esse centro pessoal. A realidade deste ser é você, em sua natureza divina. A verdade do pensamento sobre você é a ideia de alguém que se vê presente, sendo o autor das ações, sendo o realizador das coisas, sendo aquele que deseja e teme, busca e foge. O despertar do seu natural estado divino, do seu real estado de ser, é a verdade sobre você. Quando você, como pessoa, não está mais presente. É nisso que estamos aqui investindo o nosso tempo, colocando o nosso coração, a nossa disposição interna para olhar para aquilo que se passa aqui e agora dentro de cada um de nós. Isso é aprender sobre o autoconhecimento. Isso é aprender sobre nós mesmos. Isso é aprender sobre a vida. Não é alguém adquirindo informações sobre si mesmo.
É a verdade se revelando neste aprender. Ele mostrando a ilusão que representa essa ideia de alguém presente, de alguém que continua tendo uma vida pessoal, uma vida particular, com as coisas que acredita que ele possui. A realidade desse aprender sobre nós mesmos, desse estudar a verdade sobre quem nós somos, é o descarte deste eu, deste mim, desta ideia estabelecida em nós pelo pensamento, de que somos alguém no mundo, alguém para encontrar Deus, alguém para encontrar a felicidade, encontrar o amor, encontrar a paz. A natureza da verdade é amor, é paz, é felicidade, mas não tem alguém. É a meditação que lhe aproxima disso. Nós temos aqui no canal uma playlist extensa e estamos constantemente falando sobre esta ciência de aproximação da verdade sobre nós mesmos, que é meditação. Se trata da real meditação, não aquilo que alguns entendem aí fora por meditação. A real meditação, de uma forma prática, é morrer para esse instante. A cada instante está nascendo de novo. A cada instante está morrendo novamente. Então, algo aqui está presente que não é mais este eu. Não é mais esta pessoa. A vida é esta realidade. Ela se revela nesse encontro com Deus, nesse encontro com a verdade divina, com a verdade de ser, com a realidade suprema, ou qualquer nome que nós tenhamos para isso. Portanto, é isso que estamos aqui com você trabalhando, nesses encontros online nos finais de semana. Nós temos 2 dias juntos, sábado e domingo. Quero deixar aqui um convite para você, uma oportunidade de estarmos juntos aprofundando isso. Além desses encontros online, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Então veja, o que é o tempo? O tempo é uma criação do pensamento. O pensamento cria o tempo. Quando ele, por exemplo, diz: amanhã serei feliz, amanhã terei paz, os meus sonhos se concretizarão. O pensamento está lhe propondo algo e você está confiando no que o pensamento está lhe dizendo.